Vamos então, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Claro que você não é meu irmão, mas no fundo, né, a humanidade ela é formada por pessoas. E no fundo do fundo, somos todos irmãos. Todos irmãos. Não somos todos salvos em Cristo, mas somos irmãos porque temos o mesmo Pai, a mesma mãe. Viemos de Adão e Eva. Então a gente pensa, raciocina. A gente viu aí esse final de semana uma manifestação lá na Espanha horrível, né? Um povo europeu tão cheio de trique-trique, de não me toques, não me reles, né? Povo racista. E não foi o primeiro caso, hein? Já houveram outros casos. Povo racista, coisa feia, coisa mais sem estrutura cristã. E a Espanha, que se diz um país católico, né? Coisa feia, muito feio isso aí. Eu não visitaria a Espanha. Se fosse fazer uma viagem, a Espanha seria o país que eu iria excluir de visitar. Feio. Não são tão civilizados assim como dizem, né? E a gente trata bem todo mundo aqui. Para cá vem o espanhol, eu sou de descendência italiana, a maioria de nós. E a gente trata bem, a gente brinca, né? Normalmente somos amigos de todos. E a gente viu essa coisa tão horrível, tão feia que foi feita pelos espanhóis, pelo menos os espanhóis que gostam de futebol, né? Foi muito feio isso aí, não só na Espanha, hein? Os Estados Unidos da América também tem muito preconceito lá, sabe? Aqui na América Latina tem preconceito. O Brasil é um país preconceituoso. O Brasil é extremamente preconceituoso. E no fundo, o que muda mesmo é a cor da pele, só isso. Eu sou um bicho de goiaba, quer dizer, sou branco. O outro é negro. Eu não sei agora se pode falar negro, né? Porque muda tanto isso. Eu vou falar aquilo que eu falo e não tenho nada de racismo em mim. Aliás, na minha família, né, tem negro. Na família tem negro. O que tem? Pessoas normais. Muito feio isso. E racismo, além de ser uma coisa feia, além de ser feio, é crime. É crime perante os homens e é crime perante Deus. Mas o racismo aqui no Brasil é algo horrível também, né? Tanto a gente vê racismo que agora a maioria dos comerciais, observa. Você quer uma prova do racismo? Eles colocam um negro com uma loura, ou um louro com uma negra. Isso é racismo, não precisa isso também. As coisas têm que ser naturais. O negro é negro, só isso, a pele dele é diferente.
O fígado dele é igual ao meu. Ele escuta do mesmo jeito que eu escuto. Eu escuto do mesmo jeito que o negro escuta. Eu não escuto diferente. Eu vejo do mesmo jeito que o negro vê, pelos olhos. O meu corpo funciona porque o meu coração está mandando, bombeando sangue. Nós somos exatamente iguais. É tão ridículo isso. É claro que existem diferenças físicas. Mas o japonês também tem diferença física. O holandês tem diferença física. O grego, né? Normalmente ele tem aquele nariz mais compridinho, aquele nariz assim, né? Fala-se do perfil grego. Mas nós somos iguais, nós somos a mesma coisa. Eu fui jogar o lixo agora de manhã. Você já abriu um latão de lixo de um negro, um latão de lixo de um branco, de um asiático? Você já abriu o latão? Cheira mal. Nós somos iguais. Que vergonha! Espanha, espanhóis, futebolistas, eu me sinto envergonhado por vocês. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso coração para a verdade e para a honestidade. Eu oro assim no nome do Cristo Jesus. Amém. Ô Getúlio, eu espero que você tenha entendido as minhas respostas. Se você não entendeu, Getúlio, você insiste, mas você falou, mas não entendi. Entendeu? Aí você pode insistir. Viu? Irmãos, hoje eu quero falar, né? Já falei, já estou falando disso na oração, falei de honestidade. Porque o sujeito a pessoa que é preconceituosa, né, com relação à cor da pele, é xenofobia, né? Da onde a pessoa veio, acho que é isso mesmo. Se eu estiver enganado, você me corrige aí. Né? Tem pessoas que não gostam de russo. Tem pessoas que não gostam de alemães, isso acho que é xenofobia, de judeus, né? Acho que é, se eu estiver enganado, você me corrige, pronto. Né? Também é preconceito. E preconceito, na verdade, não pode fazer parte da vida do cristão, assim como a honestidade. Ontem eu deixei aí uma questão sobre honestidade, porque eu sempre falo que o nosso país não é um país de pessoas honestas. É claro que tem pessoas honestas, é óbvio. Né? Não fica com dúvida, não. Então acertei, Djalma. Né? Então acertei, não errei, não. O Getúlio, manda sim, não fica com dúvida, tá? Hoje eu vou estar meio corrido, mas pode mandar. A hora que eu parar aqui, eu respondo, tá bom? E outra coisa que deve fazer parte, estava falando da honestidade ontem, né? Algumas pessoas mandaram e tal, responderam. Nós temos que ser honestos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, porque honestidade faz parte do caráter do cristão. Se eu sei, pensa que eu não sei. Mas meu trabalho, olha, a gente tem que ser honesto em tudo.
Às vezes eu estou vendo que a pessoa está me passando para trás. Sinceramente, tem dia que eu sou assim. Eu fico olhando para a cara da pessoa assim. Você está me passando para trás, você acha que eu não estou sabendo? Eu não falo nada, eu fico olhando, eu estou pensando isso. Tem dia que eu pego a pessoa e dou um corretivo nela. Outras vezes eu fico quieto. Meu Deus, por causa de R$20, às vezes por causa de R$200 o cara quer passar você para trás, né? Eu digo, meu Deus do céu, que pobreza. Deve estar desesperado, porque para enganar uma pessoa por causa de 20, 200, que seja, milhões. Então a honestidade tem que fazer parte da vida do cristão. E nós, ontem eu falei, né, de uma catraca livre para um transporte coletivo, para casos eventuais, né? Qual catraca que estaria cheia? Teria fila? Aquela que paga ou aquela que era livre? Né? Uma época nos Estados Unidos da América, hoje não, porque hoje nem tem mais, né? Hoje os jornais acabaram, que pena o jornal no papel, né? A pessoa colocava a moedinha ali e pegava o jornal. Colocava o dinheiro e pegava o jornal. Mas se fizesse isso aqui no Brasil, o dono da banca ia à falência no primeiro dia. A maioria não ia colocar o dinheiro. Infelizmente. Mas a gente precisa entender que honestidade, goste você ou não, porque tem gente que não gosta de ser honesto, viu? Um bandido, por exemplo, ele não gosta de ser honesto. Um traficante. Aliás, dá uma lidinha lá no que eu escrevi agora de manhã sobre a descriminalização do uso, do porte de drogas que está sendo julgado pelo STF. É uma brincadeira aquele negócio lá. Aquilo é brincadeira. Não é porque a pessoa está com 20 gramas de maconha que ela não pode ser presa. Ela comprou de alguém, ela comprou de um traficante, que é um fora da lei. Então, existe o traficante porque existe quem compra. E existe quem compra porque existe traficante. Tem que punir ambos. Ah, não, mas ele é só usuário. Ele é usuário de algo que não pode. Eu sou só usuário de uma arma. Eu não sou bandido, eu sou só usuário. Pode? Não. Então não dá para entender determinadas coisas. Honestidade é verdade. Uma pessoa honesta é aquela pessoa em quem você pode confiar. Porque esta pessoa, ela faz declarações, quer dizer, ela fala coisas precisas e confiáveis sobre a vida, sobre ela mesma, sobre os outros e sobre Deus. Isso é uma pessoa honesta. O que é uma pessoa honesta? É aquela que não passa ninguém para trás. Não é só isso. Não está errado, claro. Mas a gente pode melhorar isso. Uma pessoa honesta é uma pessoa em que você pode confiar. Porque ela fala coisas verdadeiras sobre a vida, ela fala a verdade sobre ela, sobre os outros, e ela fala a verdade sobre Deus. Então, se você vai, gosta, ou conhece quem vai e gosta nessas falsas igrejas, eles não falam a verdade, eles não são confiáveis. Porque eles não falam a verdade nem sobre eles, nem sobre os outros, e muito menos sobre Deus.
Uma pessoa que é honesta, ela se apresenta, ela se representa exatamente como ela diz que é aos outros. A pessoa que é honesta não se porta de um jeito frente aos outros e de outro jeito diferente, quando não tem ninguém olhando. O sujeito que é honesto é honesto. Você pode até não gostar do que ele faz, mas ele é honesto. Honestidade, querido irmão e querida irmã, não é você falar tudo aquilo que vem na sua cabeça. Isso é outra coisa. Você falar tudo aquilo que vem na sua cabeça não é honestidade. Você falar tudo aquilo que vem na sua cabeça é transparência. É diferente de honestidade. Porque ser honesto é ter um compromisso com a verdade, não? Com a verdade. Ué, mas se eu não falo tudo que vem na minha mente, como é que eu tenho compromisso com a verdade? E você está achando que tudo que vem na sua mente é verdade? Você acha? Então você é Deus. A honestidade, às vezes, vai ferir o sentimento de alguém. Mas isso não quer dizer que então é preferível a gente ser desonesto. Ah, mas se eu vou ferir o sentimento da pessoa, então é melhor eu ser desonesto, né? Não, é melhor eu ser honesto. Às vezes eu preciso falar algum tipo de verdade para a pessoa e eu vou buscar um jeito de falar. Eu vou buscar uma maneira de falar para que ela entenda o que eu estou dizendo. Você está entendendo isso? Se você é honesto, vez por outra, você vai ferir o sentimento, a maneira como alguém vive. Mas isso não quer dizer que é preferível, então, ser desonesto. Por quê? Porque a desonestidade é reprovada na Bíblia. A desonestidade é mentira. É mentira. A mentira, de uma maneira geral, é desonesto. Leva a pessoa a ser desonesta. E Deus abomina a mentira. Deus abomina quem fala mentira. Então, se você é desonesto, mas eu tenho que ser, porque senão... Eu sempre digo, olha, eu não sou padrão para ninguém, mas eu luto para... Às vezes eu erro, o que vai fazer? Às vezes, nessa luta de querer ser certinho, correto, né, a gente erra. Deixa eu ler aqui o que a irmã está mandando. Irmã, desculpa, irmã, eu não entendi. Desculpa, Marília, eu não entendi. O que você colocou não deu para entender a situação ali. Então, se você abriu o Salmo 101, no verso 7, e também Jeremias 9:5,
né? Você vai ver o que Deus fala desta sociedade perversa, porque a nossa sociedade é perversa. Não adianta. Não adianta ficar dourando pílula, não adianta nada disso. A nossa sociedade é perversa. Um quer passar por cima do outro, um quer derrubar o outro, e se puder derruba mesmo, puxa o tapete mesmo. As pessoas são assim, né? Então, se você abrir no Salmo 101, verso 7, e Jeremias 9, 5, você vai ler lá: cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Falar a verdade ou ser honesto é uma característica de um bom relacionamento. Uma pessoa, presta atenção, uma pessoa que sabe a verdade, mas por qualquer motivo ou por quaisquer motivos diz de forma diferente, é um mentiroso. É assim. Olha como é simples. O sujeito sabe a verdade e diz, ou deturpa esta verdade. Porque o que você precisa entender, meu irmão, minha irmã, é que toda mentira tem um pedacinho no meio dela de verdade. Então, o sujeito que sabe a verdade, mas diz a verdade de uma forma diferente, ele é mentiroso. Se eu sei que aquilo foi escrito especificamente para o judeu, por exemplo, só um exemplo, e eu digo que foi para você, eu estou mentindo. Mas você vê que no meio disso tem um pouquinho de verdade? Tem um pouquinho de verdade. Foi Deus que falou, já é verdade, Deus fala. Aí o sujeito muda isso e faz você acreditar que aquilo é para você mentira, é desonestidade. Apresentar Deus erradamente, de propósito, é uma ofensa grave. Mas eu preciso, porque senão como é que eu vou manter o ministério? Ora, para manter algum ministério, a gente precisa falar mentira? Porque a gente precisa entender, nós precisamos entender que um mentiroso, um desonesto, é antes de tudo, presta atenção quando você vai falar uma mentira. Um mentiroso, um desonesto é antes de tudo alguém que nega que Jesus é o Cristo. Não, mas eu creio. Não, Jesus é o Cristo. Eu sei que você crê. Mas você é mentiroso. Você é mentirosa. Você nega que Jesus é Cristo. Leia 1 João 2,22. É que as pessoas são ensinadas a ler a Bíblia com uma outra visão. A Bíblia é ampla. Confiar em mentiras é esquecer de Deus. Jeremias 13:25. A gente não pode ser desonesto.
Em nada. Quando a gente acrescenta coisas à palavra de Deus, nós estamos sendo desonestos. Ou quando a gente se recusa a seguir o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, a gente está sendo desonesto, a gente está sendo mentiroso. Isso está na Bíblia, isso não é o Mário que está falando, não. 1 João 2,4, 5,10, Provérbio 36. E outra, a honestidade como algo do caráter da pessoa é um sinal da obra do Espírito Santo na alma daquela pessoa. Deus não pode mentir. Está lá em Hebreus 6, 6:18. Se Deus não pode mentir, como é que Deus está na vida de uma pessoa que mente? Você acha possível? E ser desonesto é mentir, é roubar. Deus está na vida de um ladrão? Você acredita que Deus está na vida do ladrão? A gente precisa entender, e aqui a gente busca juntos, né? Entendermos isso. É o que a gente faz todos os dias aqui. A gente precisa entender que a humanidade, de uma maneira geral, naturalmente, ela é... O que é? A humanidade, de uma maneira geral, naturalmente, ela é desonesta. É só se abrir o Salmo 116, no verso 11. Vou repetir o que eu falei. Você não lê e fala, mas não é isso. É sim. A humanidade é naturalmente desonesta. E toda desonestidade tem recompensa mundana. Quando você mente, por exemplo, né, você pode ter benefício financeiro com a sua mentira. O que o benefício financeiro em cima de uma mentira pode trazer para você? Pode trazer um poder ou uma satisfação temporária, só isso. Você pode me enganar e, em função desse engano, você pode ter um benefício financeiro, um benefício de poder, mas isso é temporário. Porque estas recompensas têm um preço. A desonestidade vai levando a pessoa a mais maldades, a variedade de maldades. Está lá no Provérbio 17, no verso 4. Mentir. Porque mentir e desonestidade não tem como se separar. É junto. Mentir para satisfazer desejos mundanos traz para aquele que mente a perda de tudo que ele tem, incluindo a vida. Incluindo a vida.
Olha, se você abre aí, por favor, abra a sua Bíblia, para você ler, é só por causa disso, para você ler e ver que eu não estou acrescentando nada, eu estou dizendo exatamente o que está na Bíblia. Só que eu uso as minhas palavras, meu jeitão de falar. Abre Apocalipse 21, 8. Os habitantes do sofrimento eterno, os habitantes do inferno, incluirão todos os mentirosos. E quando eu falo em mentira, estou falando em desonestidade, porque ninguém consegue ser desonesto sem mentir. E ninguém que mente é honesto. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Honestidade. Aquela catraquinha lá é para quem tem um problema. Poxa vida, eu preciso trabalhar, estou sem dinheiro hoje. É para você. É para aquele que, meu Deus, esqueci a carteira. Não acontece. Não é para as pessoas que têm o dinheiro para passar ali. Quem tem o dinheiro paga. Ah, mas está caro. Não sei. Aí é outra coisa. Está caro. Reclame. Mas não seja desonesto. Se está caro e estão te roubando, você vai roubar também? Então o ladrão vem te roubar, você domina o ladrão e rouba o ladrão. Mas você que é o ladrão. Não é? Não, mas ele veio me roubar. Não. Você está dizendo isso. Porque ele está dizendo que foi roubado por você. E o que foi roubado por você foi achado com você. Ó. O que foi roubado dele foi achado com você. Ele vai fazer um BO contra você. Não, eu sou uma pessoa de bem. Mas o relógio dele foi achado com você. Esse relógio é seu? Não, é que ele veio me roubar, eu dominei ele, roubei a ele. Então você roubou ele, você é o ladrão. Olha só. Desonestidade nunca é boa. Nunca é boa. Mas a gente vê essa gente aí que rouba. Daqui a pouco tá tudo solto aí, zombando da gente. Bom, estão mesmo, claro. A gente sabe que estão rindo. Povo idiota aí, ganha um salarinho de M. E eu aqui passei a perna, todo mundo está aqui vivendo uma vida. Para onde que ele vai depois da morte? Por ser ladrão, desonesto, mentiroso. Assassino na maioria das vezes, porque quantas vidas não foram salvas por causa do dinheiro que ele roubou? Pois não adianta, né? Aparecer do lado de pastor, tirar fotografia junto com o padre, não resolve nada. Outra coisa que a gente precisa parar, se é que alguém faz isso, né, no nosso meio, é usar de palavras mentirosas, desonestas, para bajular alguém. Outro dia alguém me mandou aqui um áudio de alguém ligando para um irmão na fé. O sujeito ele não fala o que ele quer, ele fica bajulando. O varão de Deus, tocha de fogo, cachoeira de bem, ele só fala, ele não fala o que ele foi, ele só fica bajulando a pessoa.
E bajular é um negócio ruim, viu? Deus não gosta de bajulação, não. Salmo 12, verso 2. Novamente eu quero dizer para você, a honestidade, vez por outra, vai ferir o sentimento de alguém. É inevitável. É inevitável. Se você é honesto, verdadeiro, vez por outra, alguém vai ficar com raiva de você. Mas é inevitável. Provérbio 27, no verso 6, diz: 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Está falando os bajuladores aqui. Um amigo, um verdadeiro amigo, um verdadeiro irmão, está disposto a ferir com a vontade, com a verdade. Palavras doces, se mentiras forem, são inimigas da nossa alma. Seja honesto, irmão. Seja verdadeiro. Isso é bom até para a vida da gente, sabe? É bom para a vida. Seja honesto com você. Honestidade interior significa reconhecer seus pontos fracos e fortes e não acreditar em mentiras. Porque isso é difícil de fazer as pessoas entenderem. O diabo, se passar 1 minuto, o diabo, pensa que ele fica tomando pessoas, né? O diabo ele quer que você acredite em mentira para ele destruir sua vida. Mas Jesus veio para libertar com a verdade. Jesus fala isso. Eu sou, a verdade. Porque ele sabia que o diabo viria com mentiras para destruir você. E para você conhecer a verdade e aprender a ser mais honesto consigo mesmo, leia a Bíblia, meu irmão e minha irmã, que é a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, quero louvar o Senhor, agradecer o Senhor por mais este chacoalhão que o Senhor nos dá, por esse corretivo que o Senhor traz na minha vida, que a gente tenha coragem de ser honesto e verdadeiro. É isso, o mínimo que o Senhor espera de cada um de nós. Graças nós te damos pela bênção da tua santa presença, nos recebendo como adoradores. Continua, Senhor, falando aos nossos corações neste dia, derramando sobre nós verdade, e que essa verdade limpe-nos de toda desonestidade e mentira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.